E se eu te dissesse que um chinelo criado para quem colher café na roça acabaria anos depois brilhando no tapete vermelho de Hollywood? Parece coisa de filme, né? Mas volta comigo no ano de 1907 em São Paulo para descobrir como um imigrante escocês transformou borracha barata no ícone mais brasileiro e mais famoso do planeta. Olá, eu sou a Silvia Curioni, fundadora da Zipperly, uma marca de acessórios de moda aqui no Vale do Silício. E eu sou a Dai Macedo, cofundadora da Raya, uma plataforma de inteligência artificial, atualmente morando aqui em Tóquio, no Japão. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Por Trás da Logo. Lembrando que esse podcast não tem afiliação política e o foco apenas é educar e entreter. E convenhamos, dessa vez não precisa nem justificar a escolha do tema, né, Dai? O Brasil e o mundo já colocaram Havaianas no topo do pedestal. Com certeza. Então vamos lá, gente. Ajusta a alça do chinelo aí, casa o seu Havaiana e vem com a gente, porque a viagem vai começar. Então, estamos no ano de 1907, na Grande São Paulo, mais preciso no bairro da Moca. Não sei se você conhece a Moca, Sil, mas eu vou. Conheço um pouquinho, conheço bem pouco de São Paulo. Um bairro bem tradicional, né, da capital paulista, um bairro italiano, diga-se de passagem. Mas eu vou apresentar uma moca, né? A moca de hoje é uma moca moderna, cheia de shoppings, restaurantes. Mas em 1907, essa moca era bem diferente, né? Eu quero que você imagine uma moca agora cercada de galpões de tijolinhos, né? Esses galpões espremido entre trilhas de trem, carrinhos puxando a cavalo, carregando sacas de café. E um sotaque estrangeiro a cada esquina, lógico, predominante italiano, mas também tinha espanhóis, sírios, portugueses, todos buscando um futuro na capital que mais crescia no Brasil. E aí, é nesse caldeirão, né, de imigrantes e de tudo que está acontecendo que desembarca um escocês chamado Robert Fraser. Tá? Ele vinha da Argentina, onde ele já produzia uns sapatinhos que era da Alpargatas, aqueles sapatinhos de lona, sabe? Baratinho, ficou super famoso depois. E ele vai para o Brasil com a intenção de abrir uma filial dessa fábrica. E ele consegue. E no dia 3 de abril de 1907 nasce a primeira fábrica brasileira de alpargatas e calçados bem no coração da Moca, em São Paulo. Que legal. Você já morou na Moca, né? Já morei 18 anos atrás, quando eu me casei, né? Meu esposo, Bruno, é de lá. E a gente mudou para lá também, ficamos lá morando um tempinho. Eu sou suspeita, porque assim, eu sou apaixonada pela Moca. Melhor pizza que tá lá em São Paulo, bairro bem tradicional, tranquilo, tem tudo que você precisa. Eu amo a Moca. Vai ter que me levar lá um dia para visitar. E você sabe por que eles escolheram a Moca? Primeiro, porque ela ficava literalmente encostada nos trilhos de trem que levavam para Santos. Então, a facilitava o transporte. Segundo, era o coração do café. Então, os armazéns, eles ficavam todos nesse eixo Moca-Brás. E o cliente número 1, então, estava ali do lado. Terceiro, mão de obra. A vizinhança era cheia de imigrantes e eles já sabiam costurar e trabalhar com lona. Então, ali o Robert encontrou gente que já estava pronta para trabalhar. E para completar, o terreno industrial custava muito menos do que no centro e ainda por cima tinha isenção de imposto para quem construísse perto dos trilhos. E não demorou muito e o sapatinho de nona, eles começaram a fazer um grande sucesso no meio dos colhedores de café. E logo no primeiro ano, a fábrica já tocava dia e noite para dar conta dos pedidos. Que legal, né? É engraçado falar que o centro era mais caro, né? Hoje é exatamente o oposto. O centro de São Paulo, infelizmente, virou uma bagunça, né? E a Moca se tornou extremamente cara hoje em dia. Foi crescendo com o tempo, né? É engraçado ver essa diferença, como que o tempo, né, faz tanta diferença em todas as questões, né? Mas, né, você falou que eles começaram a rodar aí noite e dia para dar conta da produção, mas nem tudo são flores, né? Porque em 1914, uma data que o mundo inteiro sabe, né, que é extremamente importante, estoura, infelizmente, a Primeira Guerra Mundial. E aí, Sil, a matéria-prima some do mercado, que é a primeira coisa que acontece quando você tem uma guerra, né? Aí os pedidos começam a atrasar e não só isso, mas a guerra
mal acaba e chega junto à gripe espanhola de 1918, que eu diria que é um Covid extremamente piorado, né? E aí metade Uhum. da produção da fábrica fica de cama. Então você imagina, você tem uma Nossa. empresa, né, uma fábrica, tá ali, tipo, a todo vapor dia e noite produzindo, vem um Covid da vida, né, e derruba todo mundo, metade vai para cama. Só que essa metade Uhum. está na cama sem expectativa nenhuma de vida, porque não tinha cura, não tinha remédio, né? Hum. Uma loucura só. E aí, quando eles começaram a dar uma recuperada disso, veio o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Aí os preços dos cafés despencaram. E, de novo, lembrando que quem era o comprador principal era o pessoal que trabalhava nas lavouras de café, né? É. Então, aí a fábrica precisava agora reduzir os turnos, né? E demitiu muita gente também nessa época. É, o Brasil, os produtores de café no Brasil sofreram muito, né? A guerra de 20, a guerra não, o crash de 29. Até hoje se fala nos livros de história e tudo mais, né? Imagina uma empresa jovem, né, que não tinha muito tempo de vida ainda, passar por guerra, pandemia, colapso financeiro. E o melhor é que eles sobreviveram a esse combo, né? E isso já mostra a força da empresa que eles estavam criando. E sem contar que depois disso ainda veio a Segunda Guerra Mundial, né? Né? Então, assim, nossa, acho que foram décadas ali, umas 2 décadas bem, bem complicado para a empresa, que realmente, assim, não se sabe como que eles conseguiram sobreviver a isso tudo, né? É, o lado bom, que não é bom, é que foi complicado para eles e para todo o resto das empresas, né? Então, assim, todo mundo passou por aquilo tudo junto, o que é É. difícil de sobreviver, sem nenhuma dúvida, mas pelo menos não é assim, né? Uma empresa que cai e as outras, né, levantam. Tava todo mundo no mesmo barco, vamos dizer. Aí quando você pensar, né, que as coisas estão difíceis, aí você lembra que o pessoal lá atrás enfrentaram a Primeira Guerra Mundial, epidemia, uma das piores crises financeiras do mundo, e tudo isso, Sil, sem chat GPT e sem Google. Pois é, era um pouquinho mais difícil. Sem Imagina, e-mail, o básico de e-mail, hoje. sem nada, mas beleza. Mas eles sobreviveram, né? E não só isso. Mas eu tenho uma data importante aqui para quem está ouvindo a gente. Foi no dia 14 de junho de 1962, por que que eu tô falando essa data inteira? Porque nasce a primeira sandália 100% borracha nacional. O nome, Hum, Havaiana. nome, tá, 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 tá. E daí talvez venha a pergunta que talvez você já tenha feito na vida, né? Por que do nome Havaianos, né? E eles queriam alguma coisa que transmitisse praia, sol, férias, né? E naquele começo dos anos 60, o Havaí era sinônimo de paraíso tropical. Tinha o filme Blue Hawaii, do Elvis Presley, que tinha acabado de estourar nos cinemas. E Elvis é Elvis, né? É, Então, daí que surgiram as sandálias do Havaí, ou em bom português, as havaianas. A palavra soa leve, ela tem ritmo de férias e de quebra ainda diferencia o produto das velhas alpargatas que eram feitas de lona. sim, é a cara do Brasil, né? Exatamente. Muito mais que Havaí, na verdade. A Havaiana Uhum, é a cara do Brasil, né? Além do nome, Sil, o que me deixou mais de boca aberta é de ver de onde vem a inspiração para o design, né? A Havaiana, eles se inspiraram na Zori, que é aquele chinelo de palha que os japoneses usavam para calçar, para colher arroz, né? E aí, o que que eles uhum, fizeram? Eles trocaram a palha pela borracha e mantiveram a tirinha, tá vendo? aham, E eternizaram um detalhe super delicado, que eu adorei, que é o relevo de grãozinhos na palmilha, da época branca, né, que foi a primeira. uhum. E aqui direitinho. Aqueles risquinhos assim, né, da Havaiana. Pequenininha aqui, esse relevo, ele representa os grãos de arroz, que é um tributo eterno ao Japão, gravado para sempre no chinelo mais brasileiro do mundo. Achei isso muito fofo. É muito sensacional, né? Quando uma marca tem identidade, assim, né? Às vezes você nem sabe Olha, de onde vem a identidade. muito legal, muito legal. E o resultado, a venda de 1.000 pares por dia em menos de um ano. E sem e-commerce. Mas esse sucesso instantâneo, ele trouxe também clones instantâneos, né?
Sim, sim. Muita gente tentaram copiar Havaianas, até hoje tentam, né? E daí surgiu como uma defesa à autenticidade o slogan Legítimas, só Havaianas. Nossa, tava em todos os lugares, tinha muita propaganda, né? Só as legítimas, só as legítimas. Exatamente. Sim, mas agora, Sil, vamos lá, vamos dar um pulo lá para os anos 70, né? Lembrando que a Havaiana tinha apenas duas cores, o azul e o branco, e o verde e o branco, que eu não sei se você sabe, mas o verde e o branco foi um erro, na verdade, de fábrica que eles tiveram. E eles decidiram mandar para o mercado assim mesmo o verde e branco, que o original mesmo era só o azul e o branco, né? E Uhum. essas cores, elas viraram, né, o chinelo em si, praticamente o uniforme nacional. Caminhoneiro, dona de casa, jogador de várzea, todo mundo calçava o mesmo par. E eu lembro, quem viveu lembra que todo armazém tinha aquele gancho de ferro, assim, um arame pendurado com umas 200 sandálias ali para você pegar praticamente todas iguais. E você pesava lá o feijão, pegava seu chinelo, saía feliz da vendinha. Eu Era tenho a assim. imagem bem nítida, assim, bem do lado da minha casa tinha uma vendinha e eu tenho a imagem bem nítida de comprar Havaianas lá. E eu lembro muito quando saíram as Havaianas que a gente vai falar agora, né? As mais coloridas. Eu lembro certinho, assim, de eu comprando das cores. E é muito legal. Muito legal isso, né? Eu lembro também, as minhas ficavam perto dos Kinder Ovo. Aí ficava assim, Havaiana, Kinder Ovo, Havaiana, Kinder Ovo. Mas é exatamente isso. Mas, de novo, as concorrências também, né, com o sucesso da Havaiana, foi aumentando cada vez mais na mesma velocidade. Aí, eles tiveram uma ideia genial de marketing para combater essa concorrência, né? Sabe aquele slogan lá que a gente acabou de falar, né? Legítima só Havaiana? Pois é, eles colocaram ninguém mais, ninguém menos que Chico Anísio para ressoar essa frase milhares e milhares e milhares de vezes na TV. E essa, assim, foi uma jogada de marketing tão estratégica, porque afinal o cara era a referência do humor, né, na TV brasileira. Isso resultou, na época, uma venda de mais de 88 milhões de pares no ano de 1988. Sem dúvida, um recorde para a época. Olha só. Só que essa medalha tem um verso, né? Quando todo mundo usa o mesmo produto, ele vira uma commodity. Exatamente. E todo mundo tinha o mesmo chinelo, né? O pobre, a classe média, o rico usavam a mesma coisa. O que era para ser algo bom, né? Mas virou um grande problema. Por quê? Por quê, Sil? O que você acha que isso virou um Por quê? problema? O famoso status, né? No Brasil, no começo dos anos 90, tinha a hiperinflação, né? Todo mundo lembra do preço do pão francês, que todo dia saía no Jornal Nacional o preço do dia do pão francês. E a inflação estava comendo o salário de todo mundo. Então a classe média corria para qualquer coisa que sinalizasse subir de nível. E antes que o dinheiro perdesse o valor, eles tentavam achar alguma coisa que desse para comprar, né? Exatamente. É até para ter esse status e se diferenciar do pessoal mais simples, né? Porque eu sempre falo, a história, ela anda em ciclos, né? Porque as necessidades humanas, elas não mudam. A gente pode trocar a década, a tecnologia, né? Avançar na tecnologia igual a gente está avançando, mas continua sendo movido pelas mesmas necessidades primitivas, né? Que, para mim, na minha opinião, as três principais seriam sobrevivência, pertencimento e status. E é o que eu falo, né? Fica a dica. Quer ter sucesso vendendo qualquer produto ou serviço, ofereça algo baseado em uma dessas necessidades que eu te garanto que as suas chances vão aumentar consideravelmente. Eu Uhum. mesmo, quando eu vou lançar um produto novo, uma startup nova, uma estratégia de marketing, eu sempre falo com o Bruno, né? Eu falo assim, qual dessas necessidades o nosso produto resolve, né? Sobrevivência? É pertencimento? É status? Eu sempre Uhum. volto, tipo, como exemplo, por exemplo, sei lá, o Instagram. Se você para pra pensar, por que o Instagram é um sucesso tão grande? Porque ele te dá esse pertencimento, você passa a pertencer a um grupo de pessoas, né? Ele te dá um status, se você quiser status, você pode colocar ali uma foto, uma viagem, qualquer coisa, ele te oferece isso também. E para muitos Uhum. até uma sobrevivência, porque acaba, né, você consegue vender coisas no Instagram, se você quiser, mas pelo menos pertencimento e status o Instagram te oferece. E quanto Uhum. mais dessas necessidades humanas você se baseia, o seu produto mais sucesso ele tem.
Nesse caso, a Havaiana não estava oferecendo pertencimento e nem status, né? Muito menos Pois é. sobrevivência. Quando pertence a todo mundo, não tem pertencimento de ninguém, né? Não pertence a ninguém. Vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém, né? É. E daí é outra coisa, né? A popularidade das Havaianas ficou tão grande que daí começaram a falar que Havaianas era chinelo de pedreiro, né? E afastando ainda mais da classe média, que era quem sustentava a Havaianas naquele crescimento inicial, né? E quando a gente pensa que não pode piorar, nesse cenário entra em jogo o chinelo Rider, da Grendene, que entrou com tudo, oferecendo exatamente o que a classe média queria: pertencimento e status. E pelo dobro do preço. Eles pagam, né? Enquanto isso, né, a Havaiana seguia comendo mosca, né? Com a versão oficial branca e azul. E não só isso, mas totalmente agora dependendo do preço baixo para continuar no mercado. Porque eles não podiam aumentar o preço, porque agora o pessoal da classe média que tinha dinheiro fugiu para a Ryder. E agora ficou o pessoal com a renda mais baixa. Então, assim, não tinha como eles aumentarem, porque eles iam perder até esse público também de renda mais baixa. Pois é, que situação, né? O famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Para onde eu vou? E, infelizmente, as vendas entre 88 e 93, elas despencaram de 88 milhões para 65 milhões de pares. E pela primeira vez, a diretoria da empresa admitiu que eles tinham sim virado genéricos e que corriam o risco de ser engolidos pela concorrência e sumir de vez do mercado. Sim, eu acho que um dos maiores erros, né? Acho que tudo na vida, casamento, finanças, negócio, é o de você não enxergar o óbvio, né? Ou ficar cego na mentira, né? Tipo, que você não tá enxergando ali a verdade. É o que eu falo, já dizia o livro mais sábio do universo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que quando eles deixaram o ego de lado e realmente admitiram que estava fracassando, foram quando as soluções começaram a aparecer para eles, né? E dessa vez, a solução veio do famoso jeitinho brasileiro. Não sei se você sabe da história, mas os surfistas, né? Eles estavam cansados do chinelo azul e branco. Que eles fizeram? Eles viraram literalmente a Havaiana de cabeça para baixo. Aí eles colocaram a família branca, né, da Havaiana para baixo e a sola, que era colorida, para cima. Aí pronto, aí surgiu o primeiro life hack fashion de chinelo. É doideira, né? Tipo assim, meu, não tá funcionando, deixa eu arrumar aqui que vai funcionar do meu jeito. E aí, os representantes da Alpargatas que faziam essa rota nas lojas de surf começaram a fotografar aquilo. Falaram assim: meu, isso é genial, né? Vou pegar isso aí e vou levar para a fábrica na Moca. Levaram essas fotos lá para a fábrica da Moca e falaram assim: pessoal, o consumidor está customizando o produto. Bora entregar isso do jeito que eles querem, né? Tipo, bora fazer mais cores diferentes e tal. E eles começaram a fazer isso, né? E para mim, assim, foi uma lição legal nisso daí, porque eu acho que ressalta a importância de você não assumir só o que o cliente quer, né? Mas de você estudar o comportamento do seu cliente, igual eles foram ali, ver, olharam, né, o que eles estavam fazendo, fotografaram e tudo mais. Você não assumir que você já sabe tudo e entende tudo sobre o seu cliente, né? Mas, assim, tentar realmente conhecer ele de perto e o comportamento passo a passo desse seu cliente ou usuário. Sem dúvida, é um erro quase factal para qualquer marca, né? E muito fácil de fazer, que a gente se entra ali no nosso produto em criar coisa nova e fazer as coisas que estão na nossa cabeça e esquece de fazer o óbvio, que é falar com quem vai usar o produto, né? Com o consumidor final. E que sacada, né? A observação desses vendedores, dos representantes, né? Tipo, e graças a essas observações, em 1994, outro ano muito importante para Havaianas, nasce a linha Havaianas Top. Ela tinha a sola 30% mais grossa e as tiras e as palmilhas eram da mesma cor. E assim ninguém mais precisava virar o chinelo. Em menos de um ano no mercado, o modelo ele explodiu nas praias, no shopping, né? E adivinha? Voltou para os pés da classe média, que tinha migrado para o Rider e voltou para Havaianas, que agora tinha todas essas cores legais. Nossa, eu lembro dessa transição, eu lembro disso.
Ou seja, você não basta o quão bom é o seu produto, quem traça o destino dele é sempre o consumidor. É, a famosa frase. Não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo seu cliente. Não lembro quem falou, mas não precisa ter sido alguém, né? Tipo, é muito real e muito difícil. Mais difícil na prática do que parece ser, né? Nossa, muito mais difícil, muito mais difícil. Mas, em resumo, né? Ganha o jogo quem descobre que o consumidor precisa antes mesmo dele ter que pedir, ou eu diria antes mesmo dele ter até saber o que ele precisa, né? Transforma isso num produto que resolve um problema de verdade e põe isso na rua antes de todo mundo. E esse é só o começo dessa história. No próximo capítulo, a gente mostra como essa mesma Havaianas Top vira objeto de desejo. Desfila em campanhas com Malu Mader, ganha prateleiras VIP em boutiques e garante até lugar no tapete vermelho de Hollywood. Tudo em menos de 6 anos. Então, enquanto isso, eu queria que vocês contassem pra gente, né, qual foi a primeira cor de Havaiana top que você comprou. E coloca, né, compartilha com a gente no Stories ou marcar a gente por trás do logo no Instagram. E as histórias mais legais vão entrar pro episódio 2. Nossa, tô aqui tentando lembrar a minha, eu não lembro. Eu também não lembro. Vou ter que mergulhar, ver foto. Hã? Eu fiquei com a branca azul muito tempo, porque acho que era mais barata. É isso aí. Se você curtiu esse mergulho no passado, já segue o podcast, ativa o sininho e compartilha com os amigos que gostam de Havaianas e que amam uma história igual a gente. A gente fica por aqui então. Até o próximo episódio do Por Trás da Logo.